da artesã Valdemar Augusto Angerami, um dos maiores nomes, né, que tem mais obras publicadas conosco, e um nome que vem impactando desde algum tempo a prática clínica de psicólogos e profissionais da área da saúde em todo o país. Então, Angerami, muito prazer em ter você aqui. E para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Bom, você já falou meu nome, né? Valdemar Augusto Angerami, e eu sou o autor com o maior número de livros publicados em psicologia no Brasil e na América Latina. Eu sou uma das principais referências teóricas, principalmente em psicologia da saúde e psicologia hospitalar. E aí, tanto na América Latina como na Europa e na América do Norte. E os meus títulos de suicídio são os principais também subsídios teóricos para quem se debruça sobre a temática de suicídio. Bom, acho que basicamente é isso. Eu queria saber, vamos começar primeiro com a sua história, como é que começou a sua trajetória, né, com seus temas dentro da área da psicologia. Bom, eu tive uma trajetória profissional muito diferente da maioria das pessoas. Eu, de repente, recém-formado ainda, mesmo antes de formado, eu atuava no pronto-socorro do Instituto Central do Hospital das Clínicas da USP. E atendia lá, junto com um grupo, nós atendíamos casos de tentativa de suicídio. E era uma coisa muito pesada, inclusive para alguém recém-formado. E o grupo lá do qual eu fazia parte teve lá uma implosão, se desentenderam, acabei ficando eu e o diretor do pronto-socorro gostava muito de mim, nós tínhamos uma relação profissional muito interessante, e eu acabei ficando lá e coordenando esse serviço recém-formado. Mas daí era uma coisa maluca, porque nós estudávamos um autor chamado Ferbero, Norman Ferbero. E nosso grupo, tudo que o Ferbero falava, nós encontrávamos o oposto. Então, quando ele falava preto, nós encontrávamos branco. E assim por diante. Então, a gente ficava assim, inibido de pensar em publicar. Porque, afinal, quem éramos nós? Um grupo lá de psiquiatras, psicólogos, assistente social, tinham lá um trabalho muito interessante, mas que ia publicar de forma antagônica ao Feber, que é a maior referência de suicídio até para nós mesmos, né? Bom, imagina que loucura era isso. Bom, e Sim, nesse embate a gente quer ganhar. E nós já tínhamos uma experiência incrível. que a escrita ela entrou na sua vida. Qual que foi esse momento que vocês perceberam que Sim, sim. Aí, como eu falei, nós estávamos inibidos de publicar o que a gente fazia, porque nós éramos antagônicos ao que nós mesmos estudávamos. Para você ter uma ideia, primeira vez que o nosso trabalho coincidiu com o que o Ferber falava, nós saímos para comemorar, imagina. E aí que coincidiu? Era uma psiquiatra, né, a Fernanda, estava lá debruçada sobre os nossos dados. Ela falou: aqui coincide. Quando a gente chegou, como Fernanda coincide? Ele está falando que o maior número de tentativas de suicídio, suicídio, lá acontece no inverno, aqui é no verão, como é que coincide? Aí ela reduz e fala, não, coincide, ó, é no Natal, é próximo ao Natal. Pronto. De fato, Uhum. coincidia, embora o Natal lá seja no inverno e aqui é no verão, mas é o Natal. E hoje a gente tem claro que a noite mais violenta do ano, a noite que mais tem casos de suicídio, mais casos de tentativa de suicídio, violência doméstica, agressão doméstica, acidente de trânsito, é a véspera de Natal, 24 de dezembro. Uhum. Então, a partir daí, nós nos aventuramos a publicar. E o primeiro livro que eu publiquei chamava-se Existencialismo e Psicoterapia, porque ele acabou sendo o primeiro livro em nível mundial que tratava da filosofia de Sartre no campo da psicoterapia. Nós tínhamos Lang e Cooper que trouxeram a filosofia de Sartre para o campo da psiquiatria, e eu trouxe para a psicoterapia.
E esse livro ele já foi muito impactante na saída. Saiu esse livro foi uma coisa assim que causou um impacto interessante. Mas o livro seguinte, aí foi um negócio que a gente não poderia dimensionar jamais. Nós lançamos um livro que se chamava Psicologia Hospitalar, ponto, Uhum. atuação do psicólogo no contexto hospitalar. E lançamos, era um grupo, nós pegamos outras pessoas que atendiam em outros hospitais que nós conhecíamos, pá, e lançamos esse livro, sem saber o que seria isso. E o livro foi verdadeiramente um estrondo, um estrondo. Uhum. Mas foi uma loucura, porque esse livro, de repente, nos lançou, nos projetou em nível nacional, assim, em questão de dias. Questão de dias, eu, como organizador e outros coautores, nos tornamos referências, assim, de sermos convidados para eventos, para congressos, e éramos todos recém-formados. E Uhum. hoje a gente sabe que esse livro, Psicologia Hospitalar, Atuação do Psicólogo no Contexto Hospitalar, foi o primeiro livro em nível mundial de psicologia hospitalar. A psicologia hospitalar engatinhava no Brasil, não foi criação nossa, foram de outras pessoas, mas a publicação primeira com esse título foi nossa. Então, isso foi um estrondo. O ano retrasado, eu lancei ainda pela Artesã, 2024, aquele que seria o livro meu de número 50. E eu deixei de fora alguns títulos infantis e alguns títulos que eu estava como coautor. Eu só pus aqueles que eu era autor, ou sozinho, ou que eu era o organizador, né? E, então eu completei 50. E você imaginava que você poderia publicar tantas obras assim, com tanto sucesso, lá no início? Não, não, nem no início a gente pensava que os livros nossos iam andar, imagina, imagina, até porque os primeiros títulos, Tatiana, a gente era desconhecido, editora pequena, imagina. Eu tentei publicar o Psicologia Hospitalar em algumas editoras e ninguém queria saber, porque a gente era desconhecido. E, Imagina que eu ia conceber que a gente ia lançar um livro, em questão de meses iríamos virar assim, referências nacionais. Imagina, ninguém podia imaginar isso, que a gente ia poder cobrar bastante, cobrar remuneração alta para uma conferência, tudo recém-formado, imagina. Eu lembro quando eu fui fazer especialização, mestrado na USP, eu já era um notório, entendeu? Era de igual na idade com os outros estudantes, mas eles já me conheciam pelos livros. Aí tinha já 3, 4 livros publicados que eram referências, né? E legal. é muito interessante que o outro livro que a gente lançou também na esteira desse sucesso desses dois foi o Psicoterapia Existencial, Noções Básicas, que é um título que hoje está na Artesã. Mas quando eu lancei esse livro, ele era um guia, era um apontamento que a gente usava no nosso curso de formação em psicoterapia existencial. O editor desses dois títulos falou: você não tem nada aí para publicar, para a gente aproveitar? Eu falei: tem esses apontamentos aqui para o nosso curso. Vê se... Bom, eu juntei lá e ficou o livro. Existe um fio condutor entre as suas obras, ou elas são de épocas distintas e de temas distintos? Ou existe uma relação entre todos os livros? Olha, tem uma relação, sim, sempre. Porque, como eu falei, nós éramos muito fortes, somos ainda, em psicologia da saúde e psicologia hospitalar. Psicologia da saúde, nós lançamos um título recentemente para artesã até, que é a Psicologia da Saúde na Prática. Agora, o fio condutor é assim, a nossa base é existencialista, nós temos muitos livros de psicoterapia existencial, isso noções básicas, então tem o de depressão, que é na ótica existencial, os de suicídio, né, o Atualidades em Psicoterapia Fenomenológica Existencial, o Psicoterapia Fenomenológica Existencial, esses estão na Artesã, inclusive. Então, o fio condutor é isso, é a psicologia da saúde e a psicoterapia existencial. E a nossa temática principal sendo o suicídio. Tá? E dos livros sobre suicídio, se uma pessoa estivesse começando hoje, qual você recomendaria para ele iniciar? O suicídio é uma alternativa à vida, né? Legal.
E também sobre o suicídio, porque é a atuação da psicoterapia diante da autodestruição, né? É a psicoterapia diante da autodestruição. Então, para alguém que vai começar a estudar psicoterapia sobre o suicídio, ponto. A psicoterapia diante da autodestruição. E suicídio, ponto, uma alternativa à vida. Ambos estão aí na artesã. Legal. É, e